aí, pessoal? Tudo certo com vocês? Espero de coração que sim. Bem, meu nome é Gabriel Garcia e eu tô aqui hoje para te ajudar um pouquinho aí sobre essa revisão nessa reta final para o Enem. A gente vai trabalhar com matemática. Hoje a gente selecionou aí uns tópicos de conhecimentos geométricos para você arrasar nessa prova. Bora lá, a gente está mirando naquele 35 mais, time. E eu vou te ajudar hoje para a gente viabilizar isso. Beleza? Vem comigo? Bora começar? Então, pessoal, conforme mencionado, a gente vai falar de conhecimentos geométricos, que é um dos pilares aí dessa tua prova. E para você ter essa primeira imersão, queria te trazer esse númerozinho importante. Cara, mais de um quarto da sua prova pega aqui, abocanha essa parte de geometria. Aí você me pergunta, mas o que é de geometria especificamente? Bem, galera, e aí vem a grande beleza dessa matéria. Os tópicos contemplados dentro do Enem, no que diz respeito à geometria, são conteúdos majoritariamente aí simples. E aquilo que não é tão simples, eles cobram de uma forma essencialmente interpretativa. Então, olha só, se você for observar, a gente tem aqui esse tópico de características das figuras geométricas, tanto da plana quanto da espacial, um foco muito grande na parte de áreas e volume. Você tem, e aqui tem que ser, amor no coração, porque vai ter essa parte de grandezas, unidades de medida e escalas, que, sério, ano após ano cai e a gente tem que se assegurar, se garantir nesse tipo de questão, assim como comprimentos e áreas, a parte de ângulos, posições de retas. Você vai observar que não tem nenhum conteúdo muito apocalíptico, sabe? Isso é ótimo, super vantajoso e a gente vai arrasar. Belezinha? E por fim, até uma menção, né? O último tópico aqui de trigonometria, gente, é aquela trigonometria café com leite, tá? Aquele seno, cosseno e tangente, correr, cair na coca, onde você vai super se garantir e ser feliz. Vamos começar as questõezinhas? Que eu vou trabalhando tanto com a parte teórica, a gente vai trocando uma ideia aí e vai dando algumas diquinhas para sua prova para você mandar bem. Beleza? Bora lá? Bem, a gente vai começar então, galera, com a provinha de 2018, com uma questãozinha aqui maravilhosa. O primeiro comentário é que a prova do Enem é maravilhosa, gente. Ela é bem desenhada, ela tem várias habilidades e competências contempladas, é uma provinha, sensacional. Primeira dica que eu queria te trazer, e é uma dica macro, hein? Comece sempre lendo a pergunta, beleza? Você vai ver que isso vai viabilizar uma leitura de enunciado muito mais eficiente e um aproveitamento de tempo muito mais sensacional. Então, vamos começar? Olha só, a pergunta da questão é: qual a mudança de sentido o controlador deve efetuar para reposicionar a câmera? Então, essa é a nossa missão. Vamos para o enunciado? É falar do seguinte, a rosa dos ventos é uma figura que representa 8 sentidos que dividem o círculo em partes iguais. Então, coisa importante, né? Partes iguais, a gente vai guardar isso aqui. Uma câmera de vigilância está fixada no teto de um shopping e sua lente pode ser direcionada remotamente, através de um controlador, para qualquer sentido. A lente da câmera está apontada inicialmente no sentido oeste. Então, sentido oeste está inicialmente nesse pontinho aqui. Beleza? E o seu controlador efetua 3 mudanças consecutivas a saber. Aí coloca, primeira mudança, 135 no sentido anti-horário, 60 graus aí no sentido horário e 45 no sentido anti-horário. Após a terceira mudança, ele é orientado, me acompanha, ele é orientado aqui a reposicionar a câmera com a menor amplitude possível no sentido noroeste. Então ele dá essas sacudidas aí e ele tem que voltar para o noroeste, devido ao movimento suspeito de um cliente. E aí vem a pergunta, qual é a mudança que ele tem que fazer para ficar certinha? Então, bora lá. Galera, primeira coisa, ele começou então do que eu marquei para vocês, né? Ele começou no oeste e ele faz essas 3 mudanças. Se a gente brinca aqui de somar essas mudanças, né? Considerando os sentidos aí contrários, você vai ver que ele vai ter qual balanço no final, né? Se eu faço 135 com 45, isso vai dar para nós 180 menos 60, o resultante disso será o quê, time? Isso vai ser 120 graus no sentido anti-horário. Então, me ajuda a entender o desenho. São 8 partes iguais. Se a gente vem aqui e faz 360, que é uma volta completa, dividido por 8, isso vai dar para nós 45. Então, cada partezinha aqui, time, é 45. Beleza? Então, me ajuda. O que ele fez? Ele tem que andar 120 no sentido anti-horário. 120, galera, anti-horário, né? Contrário ao relógio, ele vai andar nessa direção. Andando esse 120, me ajuda a pensar um pouco. Se ele fosse até aqui, seria 90.
Para 120, ele vai passar um pouquinho, não é? Então vai ficar assim o desenho, ó, me ajuda. Vai ficar alguma coisa assim. Para fazer 120, ele vai andar aqui 120 graus. Beleza? É o balanço dele. E aí, qual é a pergunta mesmo? Ele quer saber o que tem que ser feito para ele voltar ao noroeste. Então, pera, ele tem que chegar aqui, ó. Galera, como é que vai ser essa movimentação? Ele vai ter que andar nesse sentido que eu estou marcando para você, sentido horário, então, nesse 120 que ele tem aí de defasagem, mas, me ajuda, quanto vai ser essa partezinha que eu estou marcando contigo? Vai ser 45. Então vai ficar 120, deixa eu mudar o traço, mais 45, ele vai ter que andar 165 nesse sentido aqui. 165 graus no sentido horário, letra E. Galera, na boa, a gente somou, subtraiu, dividiu. E essas são, assim, habilidades, operações, obviamente, muito recorrentes. O seu papel na prova do Enem, não esquece, e você já teve um primeiro dia para reforçar isso. É uma prova que majoritariamente vai usar e abusar da sua interpretação. Com isso bem calibrado, você vai super arrasar e eu não tenho dúvidas que você vai acertar essa questão e várias outras. Inclusive, já abdica daquele discurso, eu sou de humanas. Calma, a prova do Enem é uma prova muito interpretação. Então, seja você time humanas, exatas, o que for, você vai se garantir. Beleza? Continua comigo. Próxima questão, 2015. E aí aqui é uma habilidade, gente, sério, que é muita visualização, é muita abstração. E isso pega no calo de muita gente. Bora começar? Bem, ele fala, né? Vamos começar pela pergunta. Após os cortes, a folha é aberta e a bandeirinha está pronta. Inclusive, 2015, ano dessa questãozinha, uma prova bem arrochada do Enem. E mesmo numa prova tão historicamente pesada, você tem uma questão como essa. Vamos ver se a gente acerta. A pergunta é, após os cortes, a folha é aberta e a bandeirinha está pronta. A figura que representa a forma da bandeirinha pronta é... Só vou passar o slide para você ver, tá? Ele vai te dar os formatos aqui das bandeirinhas. Então, me ajuda. Olha o que ele fala. Uma família fez uma festa de aniversário e enfeitou o local da festa com bandeirinhas de papel. Essas bandeirinhas foram feitas da seguinte maneira. Inicialmente recortaram as folhas de papel em forma de quadrado, como mostra a figura 1. Então começou como quadrado, tudo igual, tudo bonitinho, maravilhoso. Em seguida, dobraram as folhas quadradas ao meio, sobrepondo os lados B, C e AD. Então, olha qual foi o esquema. Ele pegou a folha quadrada e, isso aqui não é um quadrado, mas sei lá, e dobra aqui bonitinho para nós. E aí ele gera essa figura 2 que ele menciona aqui para nós. Olha só. Marcaram os pontos médios ON. Então, ponto médio, tá aqui, ó, O, bonitão aqui para nós, metadinha, e aqui o N também, metadinha desse lado, que são aí os pontos médios dos lados FG, esse vertical, né, e a F, respectivamente. E o ponto M do lado AD, de modo que, me acompanha, a M seja igual a 1/4 de AD. Então, olha o que ele falou. Ele está falando que a M é 1/4 desse AD todo. Então, é uma quarta parte desse ladinho. A seguir, fizeram cortes sobre as linhas pontilhadas ao longo da folha dobrada. Entenderam a dinâmica? Ele dobrou, fez essas marcações e cortou onde está tracejado. E ele vai abrir a bandeirinha. Galera, me ajuda a pensar. Ele pegou a folha e fez essa dobradura aqui, ó, para esse lado, né? Ele fechou para cá. Não à toa, o vértice A, ele continua parado. Quando eu for desdobrar, percebe que vai ser uma brincadeira de simetria? Então eu vou ter para esse lado, quando ele abrir, vou ter um retângulo exatamente igual, visto que era metade. E aí vamos espelhar esse tracejado? Então aqui eu vou bater aqui para nós, né? E esticar aqui. Opa! E eu vou esticar aqui com vocês, ó. Isso aqui que eu vou marcar para vocês em vermelho, ó, vai ser a bandeirinha. Vamos ver se a gente consegue achar essa figura, referência? Se você for observar, aí você sempre tem umas alternativas meio bizarras, né? Mas aqui você ficaria em dúvida de quais, vamos pensar? É na A, na B e na E. Galera, convenhamos, você tem que entender que não forma A porque ele não tem vincos simétricos, né?
Note que aqui esse ladinho é diferente desse ladinho, então não tem como ser igual. Se a gente pega o desenho que a gente fez, qual vai ser a figura correspondente? A gente vai observar, gente, que aqui ele corta mais ao fundo, né, na parte interna, né? E aqui é menorzinho, mais fundo na parte interna, e aqui menorzinho. Vai ser a letra E. Esse tipo de questão, para alguns candidatos aí, gera até aquela ansiedade, nossa, eu não fiz conta, mas isso é super recorrente na provinha. Você sempre vai ter questãozinha batendo nessa pegada de interpretação e análise de imagem. Atenção a isso, beleza? Bora para a próxima? Tá. Aí eu tô aqui falando, né? Interpretação, interpretativo, não precisa de fórmula. Opa, calma. Tem algumas fórmulas que elas são essenciais. E aí eu queria lembrar contigo o Teorema de Pitágoras. Para isso a gente vai nessa questão. Vamos lembrar? Primeiro, quando é que eu posso usar Pitágoras mesmo? Consegue resgatar essa formulazinha e a ideia? Eu só posso usar Pitágoras no triângulo retângulo. Lembra disso? E aí vem a próxima pergunta. O triângulo retângulo ele é o que mesmo? Vai ser aquele triângulo, né? Nossa Senhora, que triângulo horroroso. Vai ser aquele triângulo com ângulo de 90 graus. Onde aqui, oposto ao 90 graus, é a hipotenusa, e os outros lados, eles são catetos. Certo? E o que Pitágoras me afirma? Ele fala para nós, vou colocar aqui embaixo uma colinha, né? Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Tá aí. Essa fórmula, gente, tá boa. Ela é cobrada em vários contextos, em vários enunciados, e é uma fórmula fácil. Vou apagar aqui para nós, feita a introdução, vamos de novo começar pela pergunta. O quebra-cabeça, quando montado, resultará em um quadrado cuja medida do lado em centímetro é. Então ele quer saber desse quebra-cabeça depois de pronto, qual é, presta atenção, o lado desse quadrado. Vamos lá então? Olha o que ele fala. Um quebra-cabeça consiste em recobrir um quadrado com triângulos, me escuta e me acompanha, com triângulos, retângulos e isósceles. E aí, lembra? Isósceles porque ele vai ter dois lados iguais. Nesse caso, se são dois lados e a hipotenusa não pode ser igual, a gente já puxa uma informação legal aqui, ó. Ele vai ter os catetos iguais. Como mostra a figura. Opa, então, ó, gente, todo triângulo que está aparecendo aqui para nós, né, vai ser uma brincadeira de ser isósceles. Tá. Uma artesã confecciona um quebra-cabeça, como descrito, de tal modo que o menor das peças é um triângulo retângulo isósceles, cujos catetos medem 2 centímetros. Então, aonde vai ser isso no meu desenho? Vamos lá, ele falou para nós que a menor peça desse quebra-cabeça é o triângulo retângulo isósceles, cujo lado mede 2. Então, me ajuda? Vai ser esse triângulo aqui, ó. Esse cara aqui ele vai ter lado 2, lado 2. E, gente, aqui vai ser uma brincadeira de realmente, de forma literal, usar esse quebra-cabeça e construirmos esse quebra-cabeça juntos. Se eu calculo esse triângulo, eu vou calcular aqui a hipotenusa dele, que é cateto do próximo, calculo a hipotenusa do próximo. A hipotenusa do próximo é cateto do maior. E aí eu consigo calcular a hipotenusa dele. E assim a gente vai progredindo. E assim a gente vai evoluindo até chegar ao último triângulo. Me ajuda. Vou chamar esse primeiro cara aqui de x. Se eu faço Pitágoras nele, vai ficar x ao quadrado. Se você lembrasse aí da fórmula da diagonal do quadrado, ia ser ó, espetacular, que você ia fazer tudo rapidão. Mas se não, Pitágoras é nosso melhor amigo. Se eu faço aqui o Pitágoras, vai ficar 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. A gente vai achar que x ao quadrado vai ser, vamos lá? 4 mais 4, 8. Então, o x vai ser raiz de 8, o que vai dar para nós 2 raiz de 2. Então, esse é o valor de x. E sim, achei esse valor. Esse 2 raiz de 2 vai ser o cateto desse próximo aqui, ó. Deixa eu te marcar mais bonitinho aqui para vocês verem. Esse 2 raiz de 2 vai ser esse ladinho aqui agora. Então, vamos lá. Se eu venho aqui agora e achei que esse x é 2 raiz de 2, vou fazer um novo Pitágoras para achar esse y. Você vai ver que, nossa, mas tantos Pitágoras, respira, vai dar bom. Se eu faço um novo Pitágoras, agora naquele outro triangulinho, vai ficar como? Vai ficar y ao quadrado é igual a 2 raiz de 2 ao quadrado mais 2 raiz de 2 ao quadrado. Time, a gente vai achar que y ao quadrado aqui vai dar o quê? Vamos lá? Vai ficar 8 mais 8 vai dar 16.
o y vai ser raiz de 16, o que vai dar? 4. Então, quer dizer que esse y aqui, a hipotenusa desse cara, vale 4. Então, se ele é isósceles, aqui é 4, aqui é 4. Você vai observar, galera, que aqui vai ser 4. Vou fazer o próximo Pitágoras. Vamos ganhar tempo? O que está acontecendo aqui? Esse padrão ele vai se repetir. 2, 2, 2 raiz de 2. 2 raiz de 2, 2 raiz de 2 deu 4. Então, 4 com 4 vai diagonal do quadrado, hein? L raiz de 2, não é? Eu já poderia vir aqui e colocar, então, 4 raiz de 2. Se eu sei que aqui é 4 raiz de 2, aqui também vai ser 4 raiz de 2. Então, está multiplicando de raiz de 2 em raiz de 2, percebe? O próximo vai ser aqui para nós, 8. E aí me ajuda, vamos lá. Se esse lado aqui é 8, aqui é 8, que a questão acabou. Porque me ajuda? Ele queria o lado do quadrado. Time, bora. 8, 4, 2. Soma esses caras aí para nós. Se eu faço 8 mais 4 mais 2, a gente vai chegar no resultado aqui para nós de 14, o que vai dar a letra A. Então, entenda. Aqui fica até uma reflexão. Se você tem um bom repertório de fórmulas, óbvio que você consegue atalhos, mas a prova do Enem é uma prova muito democrática também nessa parte de geometria plana. Com um bom Pitágoras, uma boa interpretação, você consegue viabilizar várias questões que vão nessa pegada dessa geometria plana, desse comprimento e por aí vai. Beleza? Continua comigo. Se a gente vai aqui para a próxima, então, provinha de novo de 2015, e, gente, uma prova que entrou para a história do Enem, super complexa, olha a questão que tem. E aqui, a gente tem que lembrar muito de notação científica, trabalhar com base 10, que são habilidades, vamos lembrar que a tua prova não tem calculadora, então a gente tem que ter esse joguinho de cintura para garantir esse tipo de questão. Vamos lá? Olha a pergunta. A quantidade em quilogramas, presta atenção, e aqui é enfático, hein, time? Cuidado com unidade de medida. Cuidado com unidade de medida nessa tua prova do Enem. Você tem que estar atento a qual é a pergunta da questão e qual é a linguagem que ele está te submetendo a utilizar. Lembra, você está reagindo à linguagem que é imposta a você. Tenha atenção a isso. Combinado? Vem comigo. A quantidade em quilogramas de soja exportada pelo Brasil no mês de julho foi de... Tá, então, quantidade de soja no mês de julho. Vamos para o texto? As exportações do Brasil totalizaram 4,129 milhões de toneladas no mês de julho. Então, cara, sim, gente, ele me deu o valor. Ele já falou que foi 4,129, mas presta atenção na unidade que ele deu, né? Milhões de toneladas. Então, ele quer saber a quantidade em quilogramas. A gente tem que pensar juntos nisso. Vamos lá. Aqui é essencialmente trabalho de conversão. Galera, vamos lembrar? 1.000 vai aí remeter a 10 à terceira. Milhão vai ser para nós 10 à sexta. E vamos parar aqui no bilhão, vai ser aqui 10 à nona. Professor, eu prefiro colocar os zeros. Não, gente, não faça isso que numa prova do Enem você vai se frustrar. Tem esse jogo de cintura de trabalhar com essas bases, porque você vai ter uma facilidade em termos de cálculo, tá? Me ajuda. Então, o que é 4,129 milhões de toneladas? É 4,129 milhões vai ser 10 à sexta, que a gente acabou de conversar. E tonelada, vamos lembrar, né, gente? Tonelada, uma tonelada aqui, é igual a 1.000 quilos. Mas aí, me ajuda? E se eu fosse te perguntar essa base 10 aqui, como é que ficaria o expoente? 1.000, 10, 3 zeros, é a mesma coisa aqui, 10 à terceira. Ao fazer isso, eu converti, né, de tonelada para quilograma. Pasmem, acabou. Vamos lembrar da propriedade de potenciação? Essas bases 10 têm a mesma base, então eu vou somar os expoentes. Como é que vai ficar esse gabarito? Vai ficar 4,129 vezes 10 à nona. Então, se a gente vai atrás disso, você vai ver que aqui para nós vai ser a letra
C. Percebe? Não é sobre ser humanas, não é sobre exatas. Use a interpretação, tenha atenção que você vai mandar bem nessa prova. Combinado? E mentaliza isso. A gente precisa trabalhar isso, essa tua confiança e te garantir que você vai bem. Beleza? Bora para a próxima? Olha o que ele fala aqui para nós. Essa é linda. Nossa, essa eu tenho um fascínio. Gente, todo ano cai o diabo das questões de escala. E isso você tem que estar atento. Vamos primeiro fazer a revisão basicona do que é escala? Tem uma fórmula só, mas tem alguns peguinhos, alguns também distratores que são muito frequentes no Enem, que a gente tem que estar bem calibrado para não errar. Quando a gente fala de escala, só te trazendo essa retomada, escala nada mais é do que uma ferramenta, né, para ou reduzir coisas grandonas, vou representar um prédio, uma folha 4, preciso reduzir. Ou então para aumentar coisas pequenininhas. Vou representar uma célula, uma visão microscópica, eu tenho que aumentar. Então, qual é o feeling de escala? Escala nada mais é do que a razão entre a medida no desenho dividido pela medida real. É essa. Para a gente ter aqui uma formulazinha mais enxuta, eu costumo falar assim, ó, escala nada mais é do que uma DR. Escala, desenho sobre o real. Guarda essa informação? Vamos aqui para a questão. Ele fala assim, ó, em uma eventual falta d'água, o reservatório cheio será suficiente para abastecer o condomínio em quantos dias? Então, ó, reservatório cheio vai abastecer por quantos dias? Vamos lá, galera. Olha o texto. Como em lançamentos de empreendimentos imobiliários, as maquetes de condomínios funcionam como uma ótima ferramenta de marketing para as construtoras, pois, além de encantar clientes, auxiliam de maneira significativa aqui os corretores na negociação e venda de imóveis. Um condomínio está sendo lançado em um novo bairro de uma cidade. Na maquete projetada pela construtora, em escala de 1:200, existe um reservatório de água de capacidade de 45 centímetros cúbicos. Tá. Quando todas as famílias estiverem residindo no condomínio, a estimativa é que por dia sejam consumidos 30 mil litros de água. Então, isso por dia. Então, temos essas informações. Primeira coisa que você tem que estranhar, ele me deu a maquete em centímetros cúbicos e ele quer, né, o reservatório para 30 mil litros e por aí vai. Então, já temos um choque de unidade. Aqui tem uma discussão que ela é muito mais brusca, que é escala é uma ferramenta de distorção linear. Ela é utilizada para deformar um comprimento, uma largura, uma altura, coisas de uma dimensão. Volume é linear? Pensa aí, se eu pego a unidade de medida, é centímetro cúbico, é metro cúbico, então são unidades cúbicas. E aí, isso é importante, ó. A minha escala, do jeitinho que ela tá, é uma ferramenta de distorção linear. O que isso quer dizer? Para equilibrar esse jogo, para comparar a escala com o volume, eu vou ter que pegar essa minha escala e elevá-la ao cubo. Que aí eu equilibro essa balança, percebe? O negócio que era linear, eu quero utilizar para algo que é cúbico. Como é que eu faço esse balanço? Pego a escala e elevo ela ao cubo. Beleza? Vamos aqui entender então a dinâmica. Bem, escala nada mais é do que uma DR. Só que como é volume, eu vou fazer a escala ao cubo, tá? Então vamos levar ela aqui ao cubo. Se a gente vem com a substituição, galera, me ajuda. Como é que ficaria essa utilização da fórmula? Ficaria 1/200, que é a minha escala, mas não esquece, vou levar isso aqui ao cubo. Nada mais é do que uma DR, então é 45 sobre o real. Tá aí. Alerta, esse volume que eu vou calcular, ele vai reagir à unidade que eu inseri. Não está em centímetro cúbico? Então eu vou achar a medida em centímetro cúbico. Vamos pensar no que a gente vai fazer depois. Galera, se eu elevo aqui ao cubo, me ajuda. Eu vou ter aqui então 1, está na hora da gente ganhar tempo. 200 é 2 vezes 10 ao quadrado, deixa eu escrever isso para vocês, ó. É 2 vezes 10 ao quadrado. Se eu elevo isso aqui tudo ao cubo, como é que vai ficar isso? Vai tanto para o 2 quanto para o 10 ao quadrado. Isso vai virar para nós, me acompanha, 8 vezes 10 à sexta. Beleza? Isso aqui é igual a 45 sobre R. Galera, se eu faço cruz credo aqui, me acompanha. Se eu faço cruz credo aqui, a gente vai achar que a medida real, ela é aqui para nós
de 45 vezes 8 vezes 10 a sexta, aí alerta, centímetros cúbicos. Certo? Está aqui bonitinho para nós. Outra dica importante deixe para fazer essas multiplicações depois que você estruturar toda a sua conta. A prova do Enem ela é cheia dessas coincidências, só que não, ela é toda montada para em vários momentos essa continha ela simplificar. Beleza? Vamos aqui agora entrar na discussão. Cuidado com a unidade de medida. Vamos lembrar das unidades de volume? Eu tenho metro cúbico, eu tenho decímetro cúbico e eu tenho centímetro cúbico. Lembra, decímetro cúbico vai ser aqui o litro e o centímetro cúbico o mililitro. Como é que a gente faz essa conversão? Vamos lá? Se eu vou nessa direção, eu multiplico por 10 ao cubo. E se eu volto, adivinha? Vou dividir por 10 ao cubo. Então, a primeira coisa que você vai perceber, se eu tenho aqui, note, 45 vezes 8 vezes 10 a sexta, centímetros cúbicos, se eu quero passar para litro, eu vou dividir por 10 ao cubo. Então, pera, me ajuda. Se eu divido isso aqui por 10 ao cubo, eu acabei de achar que a medida real é de 45 vezes 8 vezes 10, agora a terceira, subtrair os expoentes. Mas qual é o ganho ao fazer isso? Agora esse volume está saindo em litros, beleza? Só que essa é a resposta da questão. Qual é o comando mesmo? Ele quer saber quanto tempo esse reservatório ele vai durar. E qual era a demanda do condomínio? Era de 30 mil, vamos voltar aqui para o enunciado, litros por dia. Então eu vou dividir isso aqui por 30 mil. Me ajuda a transformar isso num número mais simpático de ser trabalhado? 30 mil, o mil aqui, olha como é que a gente vai escrever. 30 vezes 10 a terceira. Por que eu forcei a barra para isso? Porque esse 10 a terceira em cima e embaixo, eles vão cancelar. E aqui, galera, fica mais fácil. Ó. Se eu faço, veja bem, 45 dividido por 30, isso vai dar 1,5 vezes 8. Aqui a gente vai chegar a uma resposta de 12. E aí agora vamos à unidade informada, né? 12 dias. E aí a gente vai aqui para a letra C. Beleza? Cuidado com escala. Retoma comigo. Escala é linear. Se eu estiver trabalhando com volume, então eu vou levar a escala ao cubo. E se eu estivesse trabalhando com área, o que a gente faria? Área, metro quadrado, 2D, então eu levaria ao quadrado. Tá? Se fosse, e aí tem várias questões batidas, a escala trabalhando só com comprimento e largura, aí taca-lhe pau. É a escala normalzinha, sem nenhum tipo de correção. Beleza? Vamos aqui para a nossa última, pessoal. Essa questão ela tem um bem bolado entre interpretação e cálculo. E aqui eu gostaria de vocês. Ó, primeiro, deixa eu fazer um detalhamento. Esse container aqui é 6,4 metros, a resolução ficou meio ruinzinha. E aqui é 2,5 metros, aqui é 2,5 metros. Então tá aí, bonitão, né? Vamos direto para a questão. Após o empilhamento total da carga e atendendo à norma do porto, a altura mínima a ser atingida por essa pilha de containers é... Então ele vai brincar de empilhar container. Olha o que ele fala. Uma carga de 100 containers, idênticos ao modelo apresentado na figura 1, deverá ser descarregado no porto de uma cidade. Então, para isso, né, uma área retangular de 10 metros por 32 metros foi cedida para o empilhamento desses containers. De acordo com as normas desse porto, presta atenção aqui agora, os containers eles deverão ser empilhados de forma a não sobrarem espaços nem ultrapassarem a área delimitada. Então tem que ser campeão, tem que ser encaixe perfeito. E aí ele quer saber, para fazer 100 containers, como é que ele vai dispor. Galera, me ajuda a pensar. Se eu quero otimizar esse processo e eu quero ter a menor altura, é óbvio que esse 6,4 não vou deixar ele em pé, né? Senão ficaria gigantesco. Aí vem um momento que eu preciso de vocês. Ó. Um lado é 32 metros, outro lado é 10. Se eu não quero ter espaços vazios, eu tenho que ter a certeza que a divisão vai ser exata. Então, o que isso quer dizer? Que eu vou alinhar esse lado do container ao 32. Por aqui, né, você tem um processo divisível. Da mesma forma, o 2,5 vai alinhar com 10. Vamos entender a dinâmica? Se eu peguei esse container e vou colocar, então, o 2,5 aqui, quantos containers caberão nesse sentido? Faz aí para mim.
10 dividido por 2,5 vai dar 4. Então quer dizer que eu consigo colocar 1, 2, 3, 4 containers aqui. E na outra orientação, no 32 metros, eu vou alinhar com 6,4. Se eu faço 32 dividido por 6,4, vai dar 5. O que isso quer dizer? Que eu consigo colocar, né? 1, 2, 3, 5 containers aqui. Me ajuda, galera. Se eu vou ter 4 por 5, isso quer dizer o quê? Quer dizer que uma pilha de containers, quando eu forrar esse terreno, uma pilha de containers contemplará 20 containers. Então, pera, qual era a carga mesma a ser despejada aí? 100. Se eu faço 100 dividido por 20, quer dizer que isso vai totalizar 5 pilhas. Qual é a altura de cada pilha? É a altura do container, 2,5. Se eu venho aqui e faço 5 vezes 2,5, vai dar 12,5, o que vai dar a letra A. Beleza? Galera, o que eu quero te gerar de insight aqui? Note isso, tá? A gente tem muita questãozinha que tem esse viés de interpretação. Tenha atenção à interpretação, tenha atenção a qual a pergunta, tenha atenção às unidades de medida. Combinado? No mais, faça uma ótima prova. Estou aqui nos bastidores torcendo por vocês. Sucesso sempre. Pessoal, fiquem bem, tenham uma ótima prova, uma ótima semana. Se cuidem. Grande beijo, até a próxima. Tchau, tchau.